Por exigência de reposição imediata, Landim pede para Flamengo mapear mercado enquanto Paulo Sousa fica. Se o português estava recebendo muitas críticas por ter muita experiência em entrevistas que expunham os jogadores, a diretoria também não apoiou a decisão e repetiu a cartilha. Os jogadores também não ficaram empatados. Paulo Sousa está por um fio no Flamengo e está nessa situação por causa dos muitos erros que cometeu. Mas não só o português é o culpado por esta época de incerteza. A gerência e os jogadores também têm sua parcela para o cenário que desenha uma iminente troca de comando. A inconsistência do futebol rubro-negro é uma marca do futebol de Paulo Sousa. O Flamengo não conseguiu uma série de atuações convincentes, nem mesmo em 4 vitórias interrompidas pelo Fortaleza. De fato, durante esse período, a equipe alinhou apresentações ruins. Se as mudanças já traziam desconforto ao grupo desde o início do ano, até o presidente Rodolfo Landim, que sempre apostou na continuidade do português, perdeu a paciência com as experiências em excesso. As escalações nas finais do Carioca o desagradaram, mas a do último domingo, contra o Fortaleza, o tirou do sério. Andréas foi improvisado na armação, e o Flamengo, com 3 volantes de ofício, perdeu o meio-campo. A péssima atuação com vaias ainda no primeiro tempo irritou muito o presidente rubro-negro. Dentre as improvisações de Paulo durante o ano, a mais polêmica foi com Everton Ribeiro como ala esquerdo no esquema com a também polêmica saída de 3. Marinho, ainda menos acostumado a jogar por ali, também foi testado no setor em jogos contra o Fluminense, primeiro jogo da final do Carioca, e Atlético Paranaense. Não entregou em ambos. A relação arrastada com o grupo, que em alguns momentos chegou a ter tréguas inclusive com manifestações de apoio de lideranças, caso de Gabigol, voltou à estaca zero após tudo o que aconteceu no domingo. Diego Alves foi cortado minutos antes do jogo mesmo após fazer o aquecimento com o grupo, situação que pegou muito mal internamente. Apesar de estar longe do ápice técnico e físico, o goleiro é querido dentro do grupo e visto como um dos líderes. A entrevista em que tratou o time como desastroso, e colocou na conta dos jogadores a derrota para o Fortaleza teve tratamento de gran finale segundo uma das pessoas próximas ao futebol rubro-negro. Isso porque Paulo já havia exposto outros jogadores desde o início do trabalho, com críticas a Marinho e Pedro, por exemplo. As observações públicas a respeito do ponta-direita começaram já no primeiro jogo, em que marcou um gol e deixou o estádio Raulino de Oliveira ovacionado nos 3-0 sobre o Boa Vista. Terceirizar a culpa pela derrota não decepcionou e irritou apenas os jogadores, mas também a funcionários de diferentes áreas. Azedou ainda mais o relacionamento, e os treinos de segunda e terça-feira foram realizados em clima de final de festa. Paulo Sousa não formou um Flamengo consistente, mas a diretoria também errou com ele. O português não recebeu o volante que tanto queria e nem Everton Cebolinha, seu grande desejo. Indicou nomes, mas só teve influência direta nas contratações de Santos e Pablo. Após derrotas marcantes, Marcos Braz e Bruno Spindel, responsáveis por contratar Paulo e dar a ele a incumbência de renovar o elenco e romper com o estilo de 2019, não apareceram para respaldá-lo em coletivas. Sobretudo no momento em que Jorge Jesus esteve no Brasil como sombra ao compatriota. Braz e Spindel finalmente apareceram em entrevista, após vitória contra o Goiás, para apagar incêndio causado após Paulo Sousa expor Diego Alves em coletiva posterior a uma vitória por 3-0 sobre a Universidade Católica. Apesar de o vice de futebol ter declarado apoio ao treinador, a entrevista concedida em meio a sorrisos amarelos, não convenceu e nem tampouco diminuiu a temperatura no ninho. Com o caldo entornado após os acontecimentos de domingo, um roteiro repetido dessa diretoria volta a se desenhar. A exemplo do que aconteceu com Domenech Torrent e Rogério Ceni antes do início das oitavas de final das Libertadores de 2020 e 2021, Paulo Sousa chega para os jogos contra Bragantino e Internacional com a saída esboçada. O sorteio da Copa do Brasil, que colocou o Atlético Mineiro como adversário nas oitavas de final, torna ainda mais escasso o tempo para o Flamengo definir a estratégia em relação à troca do comando técnico. Se a diretoria poderia ter mais tranquilidade até o início do mata-mata Libertadores com um possível rival menos poderoso, a presença do Galo exige mais celeridade nas ações. Mesmo extremamente modificado e sem identidade definida até então, o Flamengo também acumula tropeços por queda de rendimento de seus principais jogadores. Diego Alves começou o ano com problemas físicos e de relacionamento, que o fez perder a titularidade. O substituto, Hugo Souza,
cometeu falhas importantes em jogos de peso. Com erros aos montes e culpados em todas as esferas do presidente ao ponta esquerda, o claudicante Flamengo tenta se reequilibrar num momento em que a temporada encontra uma linha tão tênue quanto a que Paulo Sousa tem de percorrer nesses próximos dias. E eventuais vitórias estão longe de tornar o caminho menos tortuoso. Uma derrota para o Bragantino nesta rodada poderá colocar o futuro do técnico português em jogo, e diretoria, caso opte pela interrupção do trabalho, precisa ter uma reposição imediata. A pressão é grande e Paulo Sousa tem permanência no Flamengo incerta após a derrota para o Fortaleza, lanterna do Brasileiro, no domingo. O treinador viajará com o grupo para a partida contra o Bragantino, em São Paulo, após o treino desta terça, no Ninho do Urubu, enquanto, na Gávea, a ordem é para mapear o mercado. Isso porque, caso a direção opte por interromper o trabalho do português, a reposição na comissão técnica precisará ser imediata. De acordo com reportagem do UOL, a ordem partiu do presidente Rodolfo Landim, que, em reunião com o conselho diretor nesta segunda, mostrou-se irritado com o resultado do último domingo. A chegada de Paulo Sousa e 6 profissionais da comissão técnica, em janeiro, resultaram em uma reformulação do departamento de futebol. O auxiliar técnico Maurício Souza, o preparador de goleiros Wagner Miranda e os preparadores físicos Betinho e Rafael Viniqui deixaram o clube no início da temporada. Fábio Matias, então técnico do Sub-20, também saiu do Flamengo em maio para o Bragantino. Desta forma, hoje, o Flamengo não tem profissionais integrados ao trabalho do elenco principal para substituírem Paulo Sousa e sua comissão técnica caso deixem o clube ou sejam demitidos, como aconteceu nos últimos anos, com Marcelo Salles ou Mauricinho assumindo interinamente a equipe diante das saídas dos treinadores. Diante de tantas mudanças, até mesmo o Sub-20 está de técnico novo. Mário Jorge, multicampeão em 2021 pelo Sub-17, assumiu a categoria acima no mês de maio, após a saída de Fábio Matias. Em meio à instabilidade do trabalho de Paulo Sousa no comando do time do Flamengo, o jornalista Fábio Sormani deu uma solução caseira ao rubro-negro carioca. Durante o programa F90, da ESPN, o comentarista afirmou que o meio-campista Diego Ribas poderia ser o técnico do clube, comparando a ideia ao processo de Paulo César Carpegiani, que assumiu o Fla logo após de se aposentar dos gramados. Eu colocaria Diego Ribas para ser técnico do Flamengo. Faria uma transição com ele. Carpegiani começou assim. Diego tem conhecimento, trabalhou com técnicos no Brasil e na Europa, sabe dar treino. Com certeza ele conseguiria levar, afirmou o jornalista. Diego desde 2021 é aluno da CBF Academy e busca se profissionalizar como treinador de futebol. Segundo Sormani, a formação teórica do camisa 10 da Gávea com a experiência dos anos de carreira seriam fatores que o credenciariam para ser técnico do Flamengo. O processo sugerido por Sormani seria supostamente similar ao de Paulo César Carpegiani. Recém-aposentado dos gramados, Carpegiani assumiu o comando do Fla em 1981. Ele comandou Zico, Júnior, Nunes e companhia nos títulos mais importantes do clube na década de 80, como a Libertadores, o Mundial Interclubes, Carioca e o Brasileiro de 82. E você? Acha que este é o momento para o técnico português deixar o comando do time carioca? Qual treinador seria ideal para comandar o Flamengo, lembrando que Jorge Jesus já está empregado? Deixe aqui seu comentário e dê um like. Se você quiser saber das principais notícias do futebol, inscreva-se no canal. Até a próxima! Créditos. Notícia: Lancenet GE. Fotos: Marcelo Cortes, reprodução ESPN.